Cada acontecimento da tua vida, na minha vida, tem um peso. A gente precisa dar o devido peso para cada acontecimento. Não minimizar isso, não se esquivar disso, mas dar o devido peso. Não colocar peso a mais nem peso a menos. Tem coisas na nossa vida que a gente precisa ponderar, meditar, para que a gente não cometa os mesmos erros quando acontecer ocasiões da mesma natureza. Essa semana eu estava aqui em casa com os meus filhos e o meu filho menor chegou perto de mim. Eu estava fazendo um trabalho no computador, ele chegou perto de mim e eu falei, e meu telefone estava carregando assim do lado, eu falei assim com ele: olha, meu filho, cuidado com o celular, cuidado, só você ter cuidado. Falei uma vez. Falei a segunda vez: meu filho, cuidado com o celular para você não derrubar ou também para você não se machucar. Falei a terceira vez, falei a quarta vez. Depois ele foi lá e derrubou o celular. Eu fui firme com ele, falei assim: rapaz, eu não falei com você que você não podia, para você tomar cuidado para não derrubar o celular. Ele meio que deu aquela chorada, daqui a pouco ele saiu rindo, brincando assim, né? Porque não entendeu muito bem assim. Lógico que ele entendeu, mas não tinha aquele discernimento. Mas eu notei que a firmeza que eu falei com ele foi necessária para que ele tomasse a consciência do que o que ele estava fazendo não era para fazer. E depois, parece uma coisa muito simples, mas depois eu fui meditar a minha ação, o meu comportamento. E eu percebi que eu não deveria ter colocado o celular onde eu coloquei. Eu falo isso porque quando eu penso nas minhas ações, quando eu penso no que eu fiz, eu poderia ter evitado aquilo. Tudo que eu coloco na altura dos meus filhos, eu sei que existe a possibilidade deles mexerem. Tudo que eu coloco no nível deles, eu sei que eles vão querer mexer. Não tem jeito. Então, por que eu trago isso? E eu gosto de usar até essa frase. Por que eu trago isso? Porque isso tem significado dentro de mim quando eu penso sobre as coisas que eu faço, quando eu medito sobre as coisas que eu faço, quando eu pondero sobre os acontecimentos da minha vida, sendo eles de sucesso ou de fracasso, sendo eles a favor ou contra. Quando eu penso no processo de amadurecimento, obviamente que, como é a palavra que eu estou utilizando, é um processo. Esse processo, para que eu consiga vencê-lo, eu vou precisar meditar, eu vou precisar parar, eu vou precisar refletir. Os dias atuais, as circunstâncias atuais, as redes sociais, a quantidade de estímulos que você recebe, ela não deixa você, essas realidades não deixam você meditar, não deixam você parar. Você tem dificuldade de parar e as pessoas estão cada vez mais aceleradas, e o fato de estarem acelerados não conseguem parar para estarem consigo mesmas. Tudo que acontece, você está com algo ou com alguém. Eu preciso do celular, eu preciso de uma música, eu preciso de uma televisão, eu preciso de coisas. O tempo todo você está sendo ocupado com coisas. Eu tirei essa ideia aqui desse livro que eu já falei dele para você em outras ocasiões. O nome do livro é A Maturidade, de Rafael Llano Cifuentes. Ele traz uma realidade aqui na página 38, que ele fala sobre isso, sobre aprender a meditar. Aí ele traz assim, ponderar os acontecimentos
é dar aos êxitos e aos fracassos, aos percalços, às contrariedades, aos triunfos, o valor que eles realmente têm e merecem. É lembrar-se, gravá-los bem no coração e depois refletir sobre eles com regularidade. Quase diria ruminá-los como o boi rumina o seu alimento. Cada acontecimento da tua vida, sendo que aconteceu com você hoje, sendo que aconteceu com você há tempos atrás, é como esse boi ruminando. Ou seja, você coloca na boca, né, o boi coloca na boca. Não sei se você já percebeu, às vezes você olha pro boi assim, ele está sentado, ele está sempre fazendo isso aqui, ó. Ruminando, mastigando aquele capim, ou mastigando aquele alimento. Com os acontecimentos da vida, você também precisa fazer isso. No início você vai sentir dificuldade, no início você vai sentir dificuldade de refletir, de fazer uma reflexão ampla, de fazer uma reflexão profunda. Mas eu gosto de associar, como há pouco tempo eu estava conversando com uma pessoa e nós falávamos sobre essa questão da transformação de vida. Quando a gente pensa na transformação de vida, é o mesmo que você pegar uma pessoa que mora na rua e colocar ela numa mansão. Quando você pega uma pessoa que mora na rua e coloca ela numa mansão, ela vai estranhar, principalmente se a quantidade de tempo que ela está na rua for maior do que a quantidade de tempo que ela tiver na mansão. A pessoa o tempo todo ela quer voltar para a rua porque ela não tem a adaptação, ela não consegue ainda olhar para a mansão como algo positivo porque ela está acostumada a ficar na rua. Para que ela se acostume, para que ela se adapte, para que ela se ambientalize numa mansão, ela vai precisar dia após dia meditar. Não, eu estou saindo dessa condição e eu estou entrando nessa. Agora a minha realidade é a mansão. E a pessoa vai masterizando, massificando isso na vida dela, ao ponto dela chegar e perceber, aqui é a minha realidade. Por enquanto, a realidade da pessoa que é a rua, ela não vai conseguir de uma hora para outra fazer essa transição, essa mudança. Ela vai precisar ter vivência. Então, como que uma pessoa consegue aprender a meditar? Consegue aprender a meditar à medida que vai meditando. Como que a pessoa consegue aprender com os erros? Como que a pessoa consegue aprender com os acertos? Como que a pessoa consegue melhorar em cada circunstância? Em cada circunstância da vida, à medida que ela vai pensando sobre aquilo, vai masterizando, vai entendendo quem ela é. E esse processo de aprender a meditar é um pouco, eu posso dizer, chato. Ninguém quer coisas chatas. Você não quer coisas chatas. Você quer logo uma transformação. É uma transformação de 1 minuto e meio. Que é o tempo do Reels, por exemplo, no Instagram. Isso não te dá a possibilidade de chegar a conhecer a sua forma de pensar. Você conhecer a sua forma de pensar. Olhar para esse contexto de você lembrar, trazer as coisas, pensar e tal. Por que eu fiz? Como eu falei da realidade do meu filho. O que eu fiz? O que eu pensei? Coloquei na altura dele, não precisava fazer isso. Isso é cansativo. Em muitos momentos isso é cansativo. Só que é isso que te faz aprender, olhar para as situações da sua vida e tirar proveito disso. Tirar proveito das coisas que você está vivendo. Tirar proveito das coisas que você está experimentando na vida. Quando você não consegue tirar proveito das coisas que têm acontecido na sua vida, daqui a pouco você envelhece, chega uma determinada idade, você não sabe o que você viveu, você não tem experiência, você não tem bagagem. E eu digo dentro das menores coisas mesmo. Você não tem bagagem, por quê? Porque a vida passou só. Ou melhor, você só passou pela vida, você não experimentou a vida. Quando se trata de meditação, às vezes as pessoas pensam assim, para se medita. Não, não é isso. É pegar esses elementos da sua própria vida. Aqui o autor do livro, ele traz um contexto aqui que ele diz assim,
E não pensemos que para isso, para meditar, para ruminar, para refletir, é necessário ter um modo de ser introspectivo, meditabundo. Ele usa esse termo aqui, meditabundo. O que é preciso é separar alguns minutos todos os dias para dedicá-los a repassar os acontecimentos da nossa vida, as nossas reações sentimentais e afetivas, os problemas que estamos enfrentando, as dificuldades por que passamos. Ou seja, precisamos dedicar um tempo diário à meditação. Minutos. Não é questão de horas, é questão de minutos. Separar alguns minutos e falar assim, como que eu fui afetado hoje pelas pessoas? Por aquilo que o cara que trabalha comigo falou, me trouxe um peso. Aquilo que a minha esposa falou não me atravessou bem. Mas por que não me atravessou bem? Essa semana passada, aproximadamente, eu estava conversando com uma pessoa e ela me trouxe uma realidade. Falou assim, Fred, eu vou precisar que você me ligue tal circunstância para poder me ajudar. Eu falei assim, vou te ajudar sim. Ela queria que eu ligasse para ela, para que ela evitasse de fazer uma coisa lá que prejudica a vida dela. No mesmo instante, eu vi aquela coisa assim, olha, eu até falei para ela, eu só não posso ser a muleta sua, porque senão você não vai conseguir caminhar sozinha. A pessoa deu aquela fechada assim. Depois eu pensei naquilo que eu falei, eu refleti, eu falei assim até para ela, ó, não é que eu não queira te ajudar, mas eu penso que quanto mais idade a gente vai ganhando, quanto mais maduro a gente vai ficando, não é nem só questão de idade, mas quanto mais maduro a gente vai ficando, menos apoio a gente tem que ter para que a gente desenvolva as nossas formas, que a gente desenvolva a nossa forma de pensar, nossa forma de agir. E esse desenvolver a forma de pensar e de agir é que vai trazer para mim autonomia a partir das meditações que eu faço sobre mim. Porque quando eu precisava da opinião do meu pai, da minha mãe, que estavam me forjando, como hoje os meus filhos precisam da minha opinião, eu era moldado e forjado por aquilo que eles pensavam ou pensam. Depois que eu comecei a criar a minha forma de pensar, eu vou sim respeitar a forma deles de pensar, mas eu vou pensar coisas diferentes do que eles pensam. E está tudo bem. Mas por que isso acontece? Como que eu consigo criar a minha forma de pensar? Quando eu medito, quando eu penso, quando eu reflito, quando eu olho para a minha vida e vejo como eu fui afetado nos meus sentimentos, nos meus afetos, nos problemas que eu enfrento. Se você começar a meditar sobre os problemas que você está enfrentando hoje, sobre as coisas que você está passando hoje, você vai dar um sentido diferente para aquilo. Você vai começar a compreender aquilo de maneira melhor. Eu vi há pouco tempo um filme que fala sobre envelhecência. Fala sobre o processo de envelhecimento. E as pessoas que estavam narrando as suas histórias nesse vídeo, nesse filme, elas passaram por dificuldades, pensaram nas dificuldades que elas passaram e trouxeram um significado para aquilo. Mesmo enfrentando coisas difíceis. Pessoas idosas de 80 e poucos anos, de 60 e poucos anos. Eu me lembro de um rapaz que falava no vídeo, um rapaz de 86 anos. Ele falou assim, eu sou filho de 7 irmãos. Perdi a minha mãe muito cedo, ele falava. Perdi minha mãe muito cedo. Meu pai se envolveu com uma outra pessoa que já tinha alguns filhos. E depois não deu certo. Depois que não deu certo, eu comecei a trabalhar com 10 anos. E estou trabalhando até hoje, com 80 e poucos anos. Aí ele falou assim, a vida foi me exigindo, a vida foi me forçando a me empenhar. A vida foi me forçando a fazer por mim porque ninguém ia fazer. Aí depois aparece a esposa dele dizendo, a vida dele foi muito sacrificada. E ele, o tempo todo que ele aparece no vídeo,
ele começou a dizer sobre o significado que essas dificuldades trouxeram para ele. Que ele foi norteando a vida dele do jeito dele. Ele precisou pensar. Eu identifiquei aquilo como algo doloroso. Eu identifiquei aquilo como algo difícil. Eu identifiquei aquilo como algo desafiador. Mas ao mesmo tempo que foi difícil, desafiador, talvez cansativo, aquilo fez ele criar mecanismo, fez ele criar formas de pensar, fez ele criar coisas. Ele não morreu por causa disso, mas ele conseguiu encontrar significado. Logo depois desse mesmo filme, apareceu uma moça, uma senhora de 65 anos, e ela disse que começou a surfar com 60 e poucos anos, porque o filho, deficiente visual, precisava fazer atividade desse nível para poder desenvolver sensibilidades, ouvir algumas coisas, para aguçar outras coisas. E ela foi um dia levar o filho, o professor lá de natação falou assim, de surf, falou assim, você não quer surfar? Ela, não, resistiu. Daqui a pouco ela fez uma aula, foi surfando. Depois de ter feito uma aula, foi surfando, surfa até hoje. Mas ela conta que o fato de ver o filho dela naquela angústia, ela queria ajudar de alguma forma. E ajudando o filho de alguma forma, ela encontrou significado. E aquilo hoje é um combustível para a vida dela. Ou seja, meditar sobre o que você está vivendo vai trazer significado, mesmo que sejam realidades difíceis, mesmo que sejam realidades contrárias àquilo que você está querendo, àquilo que você está pensando, àquilo que você idealizou. Você está recebendo um estímulo não programado. O estímulo não programado chegou, você vai precisar reagir. Ou você já reagiu, você já viveu. Como que você fez? O que você fez trouxe resultado. Se foi positivo, foi negativo. Beleza, parei para pensar. Foi positivo? Pô, beleza. O que eu fiz aqui de bom? Eu pensei mais? Eu respirei antes de dar uma resposta? Caraca, eu acho que isso aqui surte efeito. Respirar antes de dar uma resposta. Eu respiro 10 segundos. Você vai ver que pensar de maneira simples, alguns minutos por dia, vai fazer você chegar a conclusões fantásticas sobre você mesmo, sobre como você se comporta diante dos estímulos que aparecem na tua vida. Aí ele continua dizendo assim, voltamos a cometer os mesmos erros de sempre quando não refletimos. Precisamente por causa dos velhos caprichos e manias ainda não suficientemente reconhecidos. Eu achei isso aqui de uma grande sabedoria. Quando que a gente continua cometendo os velhos caprichos, as velhas manias? Quando nós não reconhecemos, quando nós não pensamos sobre as coisas que nós fazemos e acontecem conosco. A gente vai cometendo os mesmos erros porque não pensamos nos erros cometidos. Não mudamos. Se você começar a mudar isso na tua vida, sendo sincero, cara, vai ser fantástico para você. Vai ser fantástico porque você vai perceber que a meditação, o pensar sobre si, pensar sobre as circunstâncias da sua vida, o pensar o que você tem feito com a sua vida, vai fazer você olhar e pensar assim, eu consigo mudar. Eu consigo dar um novo sentido para isso aqui. Mas é preciso parar, aprender, repetir, que uma pessoa, quando ela é imediatista, ela não consegue fazer isso. Ou você para de ser imediatista e toma a rédea da sua vida para você pensar e ter melhoras, conseguir ter melhoras, ou você vai ficar repetindo os mesmos erros sempre. Ficar repetindo. É isso que esgota a pessoa. Parece que a vida não está progredindo, parece que a vida não está andando. Eu não digo, para de pensar, quando eu falo vida progredindo, prosperar, para de pensar só na realidade material. Sendo sincero, as redes sociais, quando a pessoa fala de dinheiro, de prosperar, as pessoas só pensam em dinheiro. Até para você prosperar financeiramente, você precisa prosperar como pessoa. Você precisa ter a tua vida
nas mãos para que você empreenda, para que você cresça. Antes, o maior empreendimento é na sua vida, na sua existência. Esse empreendimento vai te trazer bagagem e carcaça para você empreender em outras realidades. Mas é preciso parar, meditar, refletir sobre a sua vida. Alguns minutos por dia. Você fazendo isso, você vai conseguir olhar, que eu digo, fixamente para aquilo que é mais importante. E não deixar o que é mais importante para depois. Pega a maior dificuldade que você está vivendo hoje e pensa o que você sente. Pensa como essa realidade tem te afetado, onde tem te afetado, como você tem reagido. É você pensar em você, tá? Não são as ações que você tem, não. Que às vezes a gente se define, a gente cria nossa identidade a partir daquilo que a gente faz. Ah, eu sou aqui um criador de conteúdo, sou um terapeuta, sou um professor, sou um educador, tá? Isso são coisas que eu faço. Mas sem as coisas que eu faço, quem eu sou? É aí que você vai pegar essa informação pura, genuína, de quem você é, não as circunstâncias, não as coisas que você faz, mas de quem você é. E aí você vai olhar para a sua vida diante dessa individualidade. Você vai pensar os seus problemas a partir dessa individualidade. Isso vai te trazer possibilidade de pensar e refletir e meditar sobre você. É uma forma de você se encontrar consigo mesmo. Quero pedir para você, se você chegou aqui até o final desse vídeo, se inscreva no canal. Eu estou percebendo que vocês às vezes veem aqui os vídeos, mas vocês não se inscrevem no canal. Se inscreva no canal. Compartilhe os vídeos que eu coloco aqui, se você puder. Deixe o seu like, que é importante. Compartilhe suas ideias aqui nos comentários. E vamos crescer em maturidade. Para que haja crescimento em maturidade, é preciso refletir sobre a sua vida. Um grande abraço para você. Nos encontramos no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.